queridos irmãos, telespectadores de todo o Brasil e de todo o mundo, quem sabe. No programa Tudo Pela Graça de hoje nós teremos conosco o pastor Sérgio Andrade e a cantora Leia Mendonça, da Igreja Batista Nova Jerusalém, louvando ao Senhor e trazendo mensagem para os corações também. Fique conosco. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece fonte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué, quando orou só parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Deus maravilhoso é esse. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu a Josué, quando orou só parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou.
chora que o Senhor responde. Tudo pela graça de Deus. Olá, boa tarde. Este é o programa Tudo pela Graça e nós estamos aqui para entrevistar um pastor da Igreja Batista Nacional da Ilha do Governador, né? Passei bons tempos na Ilha do Governador. Ele é o pastor Sérgio Andrade, filho de pernambucano, mas nasceu aqui. Nasci no Rio de Janeiro, aqui, carioca. E se acostumou com o jeitão de carioca de ser? Sim. Beleza, né? Sou carioca da gema. Da gema mesmo, né? Isso, da gema Então você não mesmo. gosta de bode? Não, tô Não, fora, nem pensar bode, comida, não, falar em bode, que é comida do seu pai, etc. não. Certa vez a gente foi convidado a comer um bode, mas não deu, não. Eu tentei comer uma vez, mas não me entendi com ele. Não tivemos não. bom relacionamento, não. É uma alimentação saudável, mas é muito rançosa. Um negócio Rançosa, aquilo ali é bravo. Você é de origem católica? Sou de origem católica. Também fui. Eu fui batizado. Eu tenho uma padroeira, nós somos Amparo, que é Fui batizado na Santa de Maricá. Eu conheci o padre que me batizou. Fui batizado na Igreja Católica, fiz primeira comunhão, Fez crisma, mesmo, eu não fiz, fiz tudo isso aí. Não deu tempo de Fiz fazer tudo isso aí. pergunta. Fiz primeira comunhão e crisma. Não, também. Eu só fui batizado na Igreja Católica, depois na Igreja Batista aos 11 anos de idade. Olha, meu pai bateu recorde. Meu pai foi batizado na Igreja Congregacional, na Igreja... Antes de assim, feito parte do grupo dos Irmãos Unidos. A gente foi batizado na Igreja Assembleia de Deus e na Igreja Batista. E na Igreja Católica, evidentemente. Ele, por falta de batismo, não tem problema. Não tem problema. Não sei se ele era crente, não, mas ou se foi em algum momento. Mas batizado ele foi. Bateu recorde. 4 vezes batizado. 4 vezes. 4 vezes. Mas você se converteu jovem ainda? Me converti, não me converti jovem. Me converti já com os meus 23 anos, 24 anos. Hoje estou com 67. Me converti na Igreja Nova Vida, lá na Ilha do Governador. Me batizei lá, pastor Paulo Barbosa, na época, né? E depois passei para a Igreja Batista, onde hoje eu sou pastor. Pastor da mesma igreja? Na Igreja Batista. A Nova Vida lá é no Zumbi, né? Do Zumbi, isso. Mesmo, ali. Eu conheço o Zumbi. Então você há 25 anos é pastor dessa igreja. Dessa igreja. Vamos fazer 25 anos de igreja. Anos agora, né? Casado tem 36 ou mais? 36 anos. Com a mesma mulher? Com a mesma mulher. Pois é. 6 certo, anos então. de... Deu certo. Deu certo. Ela pode não gostar da brincadeira, mas é porque... Quando um pastor, nos Estados Unidos teve um pastor que era pastor do meu cunhado, ele divorciou, a igreja não chiou, ele casou, depois ele queria divorciar de novo para casar com outro. Acabou. Se você divorciar de novo, você está fora. Daqui. Aí, o salário era bom, ele mudou de fé, mudou de princípio. Ele não quis perder o salário. A gente tem 36 anos de casados, né, e 6 anos de namoro e noivado. O irmão pastoreia hoje uma igreja, a igreja aqui, da qual o irmão vem desde o princípio. E como está a denominação batista nacional? Tem tido um crescimento bom ou ficou... Eu não sei o total de igrejas batistas da Convenção Nacional. Eu sei que é grande, mas não tem... Você tem noção de quantas... Eu não tenho... Você tem, Léo, noção de quantas igrejas? Eu não tenho assim, da Convenção Nacional, essa noção. Né? Que dividiu muito. Tem a brasileira, tem a nacional, tem a livre, tem a independente, tem a bíblica. Não sei porquê, mas todas deveriam ser bíblicas. Né? Mas é uma variedade e Muito isso é grande, bom também para o evangelho. Só é grande, bom, né? Só é bom. Houve tempo quando as igrejas eram muito fechadas, quadradonas, etc. E os pastores tinham honra. Elas eram mais igrejas. Era mais um eclesiasticismo do que o evangelho, propriamente dito. Né? Eclesiasticismo, aquilo que todo mundo acha que é o certo é esse. O dos outros é errado. Claro que há modernismo, há novidades nas igrejas que me incomodam. Né? Mas também, com a idade que eu tenho, batizado há 54 anos, a pastora há 54 anos, é claro que eu passei por muitas etapas, mas eu tenho um poder de adaptação muito grande. Tá? Eu não gosto de certas novidades que não tem nada a ver com o reino de Deus. Tá? São exibições, isso aí eu não gosto, mas isso é um problema de todas as denominações. Tá? Todas as denominações. O irmão, a sua igreja tem quantos membros mais ou menos? Nós, junto com a congregação, aí numa base de 250 a 300 membros. É um trabalho bom ali. Né? Tem quantas igrejas da Comissão Nacional ali na ilha? Na ilha, eu acredito que nacional, né, tem
Acho que umas duas Deve ou três, né? umas três igrejas. 3 igrejas. Da Constituição Brasileira tem umas... A brasileira que eu conheço, tem a do Conheço. Tauá, Do Tauá. Tauá, que eu O já senhor estudei, conhece, Hilarião né? da já Rocha, preguei lá. Hilarião da Rocha. No Zumbi tem? No Zumbi, No Zumbi, tem. Brasileira. No Zumbi tem. Eu nunca estive lá. Perto só da conheço. Casa de Saúde. Mas a Ilha do Governador, ela cresceu enormemente, Muito, né? Uma muito. multidão lá, tudo lá. E tem alguns lugares meio perigosos também lá, não tem? Tem, nós temos algumas comunidades lá. Comunidades, Comunidade. Mas ainda, a Ilha do Governador ainda é um bairro que a gente consegue... É considerado a Zona Norte, né? Mas parece que está tendo uma mudança Tá aí mudança agora, não né? é para ser Zona Norte. Aquilo Mas aí ela é norte, norte. Zona Norte. Não é, deveria ser uma área específica. As ilhas, Governador, e também aquela outra lá, perto de São Gonçalo, aquela grandona lá, deveria fazer parte de um outro esquema, de uma outra divisão administrativa, porque a vida é ilha, totalmente né? diferente. Sim, com certeza. É ilha, etc. Sérgio, o seu temperamento é moderado, você é tranquilão, né? Sou tranquilo, Mas o graças princípio, a Deus. você é de princípio pentecostal e está acabado. Né? Mas, não se converteu. Se converteu na igreja que era pentecostal, né? A igreja A Nova Vida. Nova Vida é uma igreja pentecostal, né? Aham. É uma igreja avivada. Avivada, né? Quando fala pentecostal, todas as igrejas teriam que ser pentecostais, porque se não for, não é igreja, né? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo foi constituída exatamente em quê? No dia de Pentecostes. Ele avisou que ia criar. E ele criou daquela bola, aquele modo meio barulhento, mas foi funcional. Nós precisamos mostrar esse brilho, né, do Espírito Santo. Brilho de fato, né? O brilho não de é, fato. Não é avivamento de fachada. Movimento, Não. Movimento, isso aí não leva a nada. Bom, vida e ministério, você consegue... Tem alguma atuação hoje no seu ministério? Eu, além de estar à frente da igreja, né, eu também tenho que me dividir um pouquinho com o ministério dela, né? Que é de música. De música, né? O Ministério de Louvor. Você tem um temperamento moderado, de uma pessoa tranquilona, etc. E é de uma igreja batista renovada, né? Sim. É uma daqueles movimentos que nasceu lá na década de 58, 60, por aí, que eu vivenciei, já era membro de igreja, etc. Naquela época era um terror. Era um horror. Quem mudava de denominação, ia para a igreja batista, era uma briga danada. É difícil imaginar como é que a gente aguentou aquilo, ou a gente suportou aquela idiotice. E foi uma idiotice que me perdoe os pastores velhos, mais velhos do que eu, deve ter poucos, deve ter poucos vivos, aqueles que conseguem ouvir e me entender, aquilo foi um horror, não havia necessidade daquilo, né? Mas em todo o tempo há transformações. A gente vê que hoje as igrejas evangélicas estão bastante diferentes, as igrejas preta, a igreja isso, coisa que assusta alguns, mas que diferença faz? Eu acredito que essa diversificação, ela veio para ajudar. Só para ajudar. Só para ajudar, porque aí você tem para onde você ir, aonde que você se sente melhor, aonde você se sente mais confortável. Eu acho que o importante é você adorar o Senhor. Certo. Isso é que para mim é o que mais importa. É interessante. O evangelho cresceu exatamente por causa dessa manifestação da multiforme graça de Deus. Né? Nasceu dentro do judaísmo, correto? Não permaneceu ali, foi crescer a partir de Roma, explodiu para o mundo, ele está presente em todas as culturas. A igreja evangélica, você entra, você acredita, não pode ser, isso não é igreja evangélica. O jeito das pessoas... Na África, por Na exemplo. África é um negócio difícil de você entender. Mas peraí, era do jeito do povo africano. E um povo brasileiro, por exemplo, não existe um povo mais miscigenado do que no Brasil. Com certeza. Como é que você vai querer uma coisa uniforme aqui? Muita mistura. Muita mistura de tendência, de maneira de pensar, etc. Mas o importante é que o evangelho ele é pregado, ele está próprio e perfeito para todas as culturas, todas as raças, todos os modos de pensar, porque ele atravessa e perpassa as mentes no seu jeito de ser, as culturas e os seus critérios denominacionais. E cada igreja acha que a sua maneira de ser é perfeita. Não. A única perfeita é aquela da qual nós vamos fazer parte lá no céu. Aqui embaixo é tudo com problemas. E a gente não pode... O que eu acho que é o perigoso é as pessoas quererem crescer mais do que o evangelho, quererem
aparecer mais do que o evangelho. Mas isso hoje é comum, hein? É comum. Tem pastores aí, olha, interessante, não é o caso nas igrejas batistas, mas se bem que já hoje por aí, já existem algumas igrejas com essa tendência. Os pastores não queriam ser pastor, queriam ser bispo. Uhum. Agora é apóstolo. Daqui a pouco vai aparecer o irmão mais velho de Jesus Cristo aí. Não, eu não sou nem Jesus Cristo, sou o irmão mais velho. O irmão velho é aquele que não veio. Arcanjo, né, pastor? Arcanjo, vai surgir o arcanjo. Tem um batista, ex-batista, não sei o que ele é hoje, que anunciou que ele vai ser consagrado rei. Ai, meu Deus. Por que isso? Isso tem alguma coisa a ver com o evangelho, com o poder de Deus? Eu acredito que não Vaidade. tem nada a ver. Não tem né? nada Não tem a ver, isso é vaidade. Hoje há uma preocupação de seguidores, quantas pessoas estão me seguindo. Tamanho da minha igreja. Eu acho que isso daí não acrescenta para o evangelho. O evangelho genuíno. Um que foi consagrado apóstolo, então você quer ser consagrado apóstolo? Eu já trabalho demais como pastor. Você tá maluco? O apóstolo Paulo vê que ele sofreu. Eu não quero isso para mim, não. Deixa ele como sendo o último dos apóstolos mesmo e está tudo bem. Pastor Sérgio, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado obrigado. pela sua Também eu agradeço participação. muito. Deus abençoe o seu trabalho lá na ilha, daquela igreja querida. E daqui a pouco a gente volta. Tudo pela graça, volta já já. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Léa Mendonça é pastora, cantora, escritora e conferencista, conhecida por sua voz marcante e por composições que atravessam gerações. Com mais de 30 anos de carreira no cenário gospel, iniciou sua trajetória no lendário grupo Altos Louvores, tornando-se uma das grandes referências da música cristã no Brasil. Como artista solo, consolidou sua carreira pela MK Music, lançando sucessos que lhe renderam 5 discos de ouro, 2 de platina e uma indicação ao Grammy Latino. Além da música, é autora de livros voltados especialmente ao público feminino, ministra em conferências e lidera ao lado do marido, pastor Sérgio Andrade, a Igreja Batista Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Mãe e esposa, líder, Léa equilibra ministério, família e vida pessoal com paixão e autenticidade. Com novos projetos literários e musicais, segue inspirando vidas com uma mensagem de fé, superação e esperança. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, Tudo pela Graça voltou agora com uma cantora, né? É a cantora Léa Mendonça. Ô, Léa, eu ouvi você cantando agora. Onde foi que você arrumou essa voz? Meu Deus, pastor. Eu fico até feliz de ouvir o senhor falando isso, porque Que voz hoje é essa? Hoje até que eu tô meio baqueadinha. né? E quando não estiver, não estando baqueada, como é que você canta, então? Aí eu solto a voz. Solta a voz? Aí eu solto a voz. Eu vou correr. Olha, eu fiquei lá atrás, ouvindo você cantar. Fiquei numa felicidade, até porque são músicas da minha época, né? Nossos bons tempos. E quando são nós éramos- canções também que falam do nosso dia a dia, das nossas pelejas. né? São canções fortes, letras fortes, e um modo de cantar muito singular seu. Você tem sim, isso é verdade, mas eu sabia. Eu sabia. fico feliz de ver, de ouvir E isso. continua louvando a Deus, servindo. E vai cantar hoje à noite ainda mais. Vou para Angra, Vai para Anga. Ih, coisa boa, né? Léa Mendonça, você é pastora também. sou pastora também. Você tem um ministério específico ali na música? Olha, o ministério que eu tenho é o Ministério Pastoral, sou cantora, sou compositora, Escreve. sou escritora, que eu já escrevi 2 livros. Um se chama A Mulher que Não Envelhece e o outro se chama Toda Mulher se Parece com a Abelha. É doce, mas tem um Ferrão. 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 É muito bom. Os 2 livros... O Mulher O doce é bom, o ferrão não sei não. Não, os 2 livros são ótimos. Não estou brincando, né? Que ferrão é uma coisa... Bom, Terrível. você iniciou a sua carreira lá com o grupo Altos Louvores. Sim. Quantos anos lá com eles? Olha, e foi na década de 80 que eu entrei num festival de música e ganhei o festival, tirei o 2º lugar, mas o primeiro lugar foi um coral com 100 vozes. Então o coral não foi adiante. E
o festival fez um LP, na época nós somos do LP, né? Fizemos um LP Long e a minha play. música deu título ao LP. E aí o Altos Louvores se iniciou e eu nunca mais parei. E os corais estão acabando, né? Ai, coral, né? Que coisa, né? Acabaram. Poucas Aliás, são as não é igrejas. coral, não são corais, é coros. Coros, né? É coros. Coral é uma Do pedra mar, orgânica. Né? É, né? Do mar. Os coros, né? coros, Eles acabaram. Só a Igreja Batista mesmo, o Prisma. Prisma é maravilhoso da Da Adventista. Adventista, né? Mas são poucas igrejas que têm coros bons. Os Estados Unidos é muito forte. Ainda permanece. As igrejas dos negros, né? Lá eles. O negro acho que nasceu para cantar, né? Nasceu para Como cantar. eles Tem cantam. umas né? vozes maravilhosas. São E as os vozes mais brancos que cantaram e cantaram muito bem. Elvis Presley foi um deles que cantava como um negro. É. Sim. A Porque voz- viveu no meio dos Ele negros. Viveu no né? negro, viveu no negro. Ele cantava como um negro. Aliás, o tal coronel, que não era coronel coisa nenhuma, optou por... teve a sacada de que esse camarada é branco e canta como um negro, vai ser sucesso. Estourou, né? Estourou. E foi, né? Estourou. E foi. Elvis E, Presley. inclusive no meio gospel, que tem de Aham. músicas evangélicas gravadas por ele, porque ele é de porque origem ele pentecostal, é da Assembleia de Deus. É. Ele não tinha mais condição de ser membro de uma igreja, não tinha Não, mais. não tem. A vida, até porque lá é tudo muito diferente daqui. Você é uma líder ministerial, apoia o seu marido bastante, trabalha com ele, né? Não atrapalha ele, não? De jeito nenhum. Mesmo cantando assim? De jeito nenhum. Tem gente que Porque vai lá para é- ouvir você e não é ele? Não, tem. Isso tem, né? Tem pessoas que chegam lá para me ouvir e acabam ficando membros. É. Né? Mas a nossa igreja, ela começou, pastor Heitor, de uma experiência. Né? A gente tinha uma célula na nossa casa por causa dos meus pais que estavam afastados do evangelho, estavam separados, meus irmãos separados, meu tio, minha tia, todo mundo longe do evangelho. E aí, através dessa célula, surgiu a Igreja Batista Nova Jerusalém. Então, nós dois começamos esse ministério junto. Eu sou de uma época que mulher não podia ser pastora, então eu só ficava mesmo do lado dele. Hoje a gente trabalha muito junto. Leia, eu sou de uma época que não podia ser diaconisa. Não podia. É. Mulher tinha que ficar calada na igreja, né, pastor? Está escrito na Bíblia, né? Está escrito, né? Mas só em que contexto? Que Pois situação? Peraí, é. que E brincadeira. só para a igreja E de quem Corinto. foi que falou isso? É. Quem foi que escreveu isso? O cara não era muito sadio também, né? Eu falo. O apóstolo Paulo? Não, o Paulo era esquizofrênico. Ele tinha- Ele era esquizofrênico, ele tinha uma patologia séria. Quando eu falo disso, as pessoas reclamam. Né? Só que eu sou psicanalista, sou mestre em psiquiatria, eu entendo bastante de esquizofrenia. Pastor, qualquer pessoa que analisar o perfil do apóstolo Paulo vai sentir que ele tem Ele tinha umas bolas em lugar ele errado. tem uns parafusinhos assim, errados. Um homem de Deus, cheio da Curto-circuito, glória de Deus. Não, mas não tem nada. Até porque as limitações humanas não significam nada nas mãos de Deus. Ele ignora, ele passa por Ele cima disso. ignora mesmo. E nem precisa modificar, ele nem precisa curar, não, ele vai usar. Ele vai usar. O Olha, importante Todas é as isso. vezes que a gente usa uma ferramenta aqui ou ali, as ferramentas são sempre perfeitas? Não, tem algumas ferramentas tem que já, algumas coisas que- já não estão tão boas, a gente continua usando, chave de fenda, então é uma... né? perfeito é só ele, né, É perfeito só ele. Às vezes a gente tenta uma chave de fenda, a gente pega uma faca e ela não nasceu nem para isso, mas coitada, vira chave de fenda também, né? Então, Deus não leva em consideração essas coisas, não. Vocês estão casados há 3 décadas, 36 anos. 36, quase 4, Quase faturando 4. um ao outro. Fogo. Vocês conseguem, né? Conseguem essa proeza. No início do nosso casamento, a gente enfrentou algumas barreiras, porque ele vem de uma família onde o pai ocupava o lugar de pai, a mãe o lugar de mãe, os filhos o lugar de filhos. E lá na minha casa, não. Na minha casa era tudo bagunçado, né? Até Jesus fazer uma obra perfeita. Aí, quando eu me casei com ele queria um lar direitinho e eu queria mandar, queria desfazer. Foi difícil. Mas isso aí é um defeito natural, né, mulher? Querer mandar, mas só né? que às vezes a gente. Mulher Já é o já normal, gosta, né, pastor, de mandar. Mas era mais complicado. Isso aí é uma construção da personalidade. Isso demora, tem toda uma história por trás disso. E o que nós somos o que somos acabado. Ninguém consegue ser diferente daquilo para o que foi moldado pela vida, pela história, pela família e tudo mais. As adaptações são muito difíceis. Conviver a dois, marido e mulher, é difícil. É difícil. São 2 histórias de vida.
Quando você encontra um casalzinho muito ajustadinho, eu tive uma ovelha, um diácono, que dizia, pastor, eu quero que o senhor celebre o nosso culto de 60 anos de ministério. Porque nós somos um casalzinho igual namoradinhos. Né, velho? Eu digo, olha, nunca briguemos. Eu digo, tá. Vai contar pra outra. Vai contar essa história pra outra aí. Não dá. Quando encontrar duas pessoas perfeitas uma pra outra, cara de um focinho do outro, não existe não, gente. Porque tem gente que acredita, nós não acreditamos. No período do Covid mostrou muito isso, né? Onde que o marido teve que ficar mais próximo da esposa, a esposa mais próxima do marido, né? Aquele momento que a gente ficou dentro de casa. O Covid separou muita gente. Não uniu, não. Separou muito mais do que se pensa. E falando de família, qual a importância da família hoje no reino de Deus? Especialmente família pastoral. Pastor, eu levo família muito a sério, porque a família ela veio antes da igreja. Deus instituiu a família primeiro do que a igreja. E quando a gente coloca o ministério à frente da família, a gente está estragando tudo. Está estragando o ministério, está estragando a família. E a gente vê que hoje no nosso meio tem muitas pessoas que já não conseguem mais viver em família, porque prioriza ministério. Não sei se o senhor já viu quantas pessoas falam assim, não, porque é o meu ministério, porque não, é o meu ministério, é o meu... É como se ministério fosse a sua profissão, né? E eu particularmente acho que, embora a gente tenha uma carreira musical e essa é a nossa profissão, a gente não pode esquecer que ministério é outra coisa, né? E ministério, você tem que saber se você é cantora por carreira, simplesmente, ou se você tem um ministério. Quando é ministério, você não pode confundir as coisas, porque senão, em vez de você ganhar a sua família para Cristo, você perde a família. O pastorado é a mesma coisa. A mesma coisa, o ministério. Não pode uma coisa não pode sobrepor a outra. Não pode. Tem que ser feitas as coisas com muita responsabilidade. Né? É verdade. Porque as exigências da música são diferentes das exigências chamadas pastorais. Ministeriais não, mas pastorais são. Pastorais são. Bem, mas você continua cantando bastante. Canto, já tem 40 anos de ministério. 40 anos de ministério. E sustentando a mesma voz, a mesma vida. Graças a Deus, eu sou um contralto, né? Então, contralto eu já tive. É mais preservada a voz mais... É porque você não precisa fazer tanto esforço, né? De ficar cantando com aquela voz de cabeça o tempo inteiro. E eu, no início, eu tive um nódulo nas cordas vocais, porque eu sou contralto e queria cantar soprano. Então, eu cantava o tempo inteiro. E aí, quando eu fui para aula de canto, aí eu descobri minha tessitura vocal. É aqui, a minha região. É aqui que eu tenho que cantar. E eu gosto de cantar com peito, né? Eu gosto de rasgar na voz. O soprano sacrifica muito. Mas para quem é soprano, não tem problema. Não tem problema. Eu sou da época, inclusive, e você sabe disso, que até o nome das coisas mudaram. Hoje não se usa mais cordas vocais, hoje chamam-se pregas vocais. Pregas vocais, Por que são pregas? Não sei qual a diferença. Já viu as pregas vocais, como é que são? Não vi, não. Não, elas são assim, ó. Elas são assim, ô pastor. E então, quando você respira, as pregas, que não são cordas, são pregas, elas se abrem. Quando você vai falar, elas trepidam uma na outra. Se tiver um nódulo aqui, aí você fica rouca. Então aí prega tem que tratar. mesmo, não prega mesmo. É prega mesmo. Né? É prega mesmo. Bom, sua carreira musical é extensa e produtiva, né? Há cerca de 25 anos você já vem fazendo parte da MK, né? MK. Já tem 30 anos. 30 anos com eles? 30 anos de MK. E eu cheguei ali quando não tinha praticamente cantor nenhum. Só tinha Cassiane, banda e voz, poucas pessoas, Marina de Oliveira, que é a dona da gravadora, né? E eu cheguei ali, a MK estava deixando de ser um selo MK Publicitar para ser uma gravadora. Né? E eu tô lá esse tempo todo, está sendo bem. A Marina de Oliveira, eu levei no aniversário de 40 anos da Segunda Igreja Batista de Itapirona.
É Ele diz mesmo? essa ousadia. É. Tá? Eu fui a pastor lá, digo, não vou trazer. E trouxe. Tem gente que então ele é maluco, vai trazer Marina, entupiu a igreja. Foi uma coisa revolucionária. Ela entupia as igrejas mesmo, entupia né? mesmo. Olha, Naquela época. revolucionária. Marina de Oliveira. Ele está dirigindo até hoje a Ela está organização. dirigindo a MK. A MK. Né? Hoje ela não canta mais. Não. Ela só faz uma participação e tal, mas hoje ela só mesmo dirige a empresa. E você pretende cantar até quanto? Até tiver fôlego e condição, né? Dá para esperar a volta de Cristo? Dá para esperar. Tá bom. Dá para esperar. Olha, é um privilégio de conversar com essa querida cantora Léa, juntamente com o seu pastor, nessa participação benfazeja aqui no programa benfazeja. Tudo pela Graça deste sábado. Muito obrigado, Deus abençoe Obrigada. você. Voltamos já já. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo eu e a minha casa, se eu obedecer. Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Oh. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Eu creio, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. Um filho querido vai voltar pra casa, quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros, arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao corpo, até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta no trono e vem me acudir. Deus é fiel. Oh, é a fidelidade de Deus. A gente não merece, mas Deus é fiel. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Profetiza comigo. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Jesus traz de volta, eu creio, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar com os planos dele. Nenhuma praga, chantagem,
inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. Um filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando a minha casa. Arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao corpo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Deus é fiel. Obrigada, Senhor. Deus é fiel. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, chegamos ao momento daquele bloco maravilhoso sobre o qual se discorre sobre os livros da Bíblia. Aliás, os livros da Bíblia, né? Cada programa temos um livro para considerar e o pastor Joaquim de Paula Rosa, que é expert no assunto, tem a palavra para discorrer sobre. Vai em Muito frente. obrigado, pastor Heitor. É sempre um privilégio muito grande estar aqui na nossa Rede Ágatos, em particular nesse programa que praticamente é o carro-chefe da nossa emissora, e tudo pela graça. E dentro desse programa, todo sábado, fazer esse passeio panorâmico pelas páginas da Bíblia nessa temporada, porque virá uma outra temporada aí que o pastor e eu faremos uma dobradinha, quem sabe com outros companheiros, abordando de novo o passeio pela Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas numa nova modalidade. Essa tem sido para mim um privilégio muito grande e também uma responsabilidade de um tamanho que eu jamais poderia imaginar, que só estou conseguindo fazer pela graça de Deus. Tudo pela graça, afinal. E no programa de hoje nós estamos chegando a um momento muito especial. É o 30º livro da Bíblia, do Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento, ou Primeiro Testamento, Segundo Testamento, Primeiro Testamento, Velho Testamento, Novo Testamento. E é o livro de Malaquias. Esse livro é um livro extraordinário, depois dele, no que nós entendemos na teologia e na história da Bíblia, vem o período interbíblico, que separa esse momento da chegada de Cristo. Esse escritor da Bíblia, Malaquias, é o escritor da repreensão. O livro é de repreensão. O livro é, de novo, para, de certa maneira, Deus falar sobre o seu povo, que é sempre errante. Aliás, desde lá do Jardim do Éden, quando Eva saiu do caminho que Deus houvera traçado, obrigou seu marido a sair também do caminho que Deus houvera traçado, e ambos saíram do caminho, e Deus fechou a porta do caminho e colocou uma espada lá com um anjo para proteger, para que ninguém voltasse lá antes da hora, que será quando Cristo rearrumar a casa toda que nós, a humanidade, temos estragado. Aliás, hoje em dia, a gente, quando lida com essa questão da ecologia, vemos que nós hoje continuamos destruindo esse planeta que Deus fez, de certa maneira, para ser a nossa habitação e que nós estragamos lá no passado, estamos estragando no presente, vamos estragar até a volta de Cristo. Mas Malaquias é o livro da repreensão, 4 capítulos, 55 versículos, 10 minutos para lê-lo, e Malaquias é o orador, é o palestrante, é aquele que, com maestria, sabia falar ao coração do povo, especialmente no momento em que o povo nega a Deus de várias maneiras. Interessante que nesse livro, lá para o final dele, o povo, de uma maneira muito zombeteira, muito hipócrita, faz umas 5 ou 6 perguntas a Deus, entre elas aquela mais conhecida, em que te roubamos, falando a respeito do dízimo e das ofertas. Esse livro foi escrito mais ou menos em 433 a.C., de Jerusalém, para os judeus que tinham voltado do cativeiro. Vejam só, eles foram para o cativeiro por causa de rebeldia, voltaram e agora, um bom tempo depois, eles voltaram à primeira prática e, se não fosse a misericórdia de Deus, seriam destruídos como o Reino do Norte o foi.
mas Deus preservou um remanescente, uma pequena parte daquele povo para, através dele, mostrar a sua graça, mostrar a sua obra que é perfeita, mostrar que ele não deixa o seu trabalho pela metade, mas mesmo assim, ele teve que lidar com aquele povo rebelde através desse profeta Malaquias. O tema central do livro é exatamente a desaprovação do Israel desobediente e a censura especialmente dos presunçosos, daqueles que fizeram aquelas 5 perguntas que a gente encontra quando lê demoradamente a Bíblia, como não é o nosso caso nesse momento. O verso-chave desse livro, com o qual eu vou caminhando para o final desse bloco, é este: eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando aqui da volta de Cristo. Lembrando que depois deste profeta a gente tem exatamente o período interbíblico, são 450 anos antes de Cristo chegar aqui na Terra. E esse profeta, de alguma maneira, já fala de João, o batizador, que batizaria aquele que é o dono do templo, é o dono da Jerusalém, é o construtor da nova cidade, é o nosso Salvador, seu Salvador e meu, é o nosso protetor, o nosso abençoador, o nosso pastor, aquele que nos dirige. Então, nesse livro, o homem é retratado como que roubando a Deus. O personagem principal é Malaquias. Cristo Jesus é o sol da justiça. Ele é o mensageiro da aliança. E a humanidade é retratada como reprovada. Na verdade, não fora a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, nenhum de nós subsistiria. Mas graças a Deus que, tendo Cristo vindo aqui e morrido na cruz para salvar você e eu dos nossos pecados, ressuscitado ao terceiro dia, voltado aos céus e está preparando lá a sua volta aqui na terra para colocar ordem nesse planeta, se não fora Ele, nós estaríamos reprovados para sempre. Mas graças a Jesus Cristo e a sua obra salvadora, que nós fomos comprados por Ele estamos aprovados. Pelo Espírito Santo nós estamos sendo guardados, empoderados, e por nós o Espírito está trabalhando para que outras pessoas de todas as tribos e povos da terra também conheçam esse que é Jesus Cristo, a quem esse profeta anunciou muito tempo antes da vinda dele, e anunciando principalmente o predecessor dele, aquele que abriria caminho, que é João o Batizador, ou João Batista, como nós o conhecemos. Reprovado, então, era aquela geração. E eu gostaria de falar com você nessa hora para não ficar na história de reprovado. Todos nós passamos pela alfabetização, pelos diversos estágios da nossa formação cultural, faculdades, pós-graduação, doutorado, e nós sabemos o que é ser reprovado. É uma tristeza ser reprovado em qualquer área, mormente nessa, a vida espiritual. Por isso que eu gostaria, caminhando para o final dessa palavra, para trazer tudo isso para a nossa realidade, para falar com você que está andando bem, está sendo aprovado por Jesus Cristo, vai ouvir aquela palavra, bem-estar, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, mas também falar com você que está desaprovado. Ouvi recentemente uma estatística no Brasil, que só no Brasil nós estamos caminhando para 20 milhões de pessoas desigrejadas. No Brasil tem aí 215, 220 milhões de habitantes. Temos aí de 15 a 20 milhões de pessoas que passaram pelas nossas igrejas, viveram um tempo, cantaram, fizeram, pregaram, mas depois foram reprovados, estão perambulando aí pelo mundo, meio perdido como filho pródigo. Eu gostaria de dizer para você nesta hora, volte para casa, faça como filho pródigo, volte porque Deus está esperando você não para reprovar, mas para aprovar, para limpar, para arrumar, para reconstituir você, para usar a sua vida como instrumento dele aqui na terra, como Zacarias foi usado, os profetas foram usados, os apóstolos foram usados, os pastores e crentes de hoje somos usados e Deus quer usar você também. Então não fique reprovado, procure rearrumar a sua vida. E nós que somos de Deus, santifiquemos-nos ainda mais e ofereçamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional.
Que Ele abençoe você, que Ele me abençoe, que Ele nos abençoe. Tudo pela graça de Deus. No teu nome eu curei, no teu nome vidas restaurei, no teu nome muitos filhos, como pródigo arrependido, devolvi as suas mãos, transformei noites sombrias em alegres e doces manhãs. Em teu nome transportei das trevas pro teu reino multidões. Quem estava em guerra saqueando o com o meu louvor a Deus, enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a eu adorava, o inimigo covardemente acertou os meus. Mas não vai ficar assim não, mas eu não me dei por vencido. Não pensei em pedir trégua nem paz, não baixei a minha guarda, estava decidido levantar a bandeira branca jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto, continuo a serviço do Rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida que aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocar nos bens de ungido, melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia, é Deus. Deus aí entrando com providência na tua causa. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos canta comigo, adore ao Senhor. Quem estava em guerra era saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Oh Jesus, mas eu não me dei por vencido. Não pensei em pedir trégua nem paz, não baixei a minha guarda, estava decidido levantar a bandeira branca jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto, continuo a serviço do Rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida que aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocar nos bens de ungido, melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia, diga comigo, é Deus, o Todo-Poderoso, o que se assenta no trono, é Ele,
Tudo pela graça de Deus. Olá, boa tarde. Esse é o programa Tudo pela Graça e este é o Bloco Li Gostei. Eu e o pastor Henrique Araújo, intelectual. Eu gosto muito da sua palavra, pastor. Obrigado Você pela gentileza. pensa direitinho. Pensa quase igual a mim. Se tirar os defeitos que eu tenho, então fica igual. Estou aqui aprendendo demais com o senhor, pastor É Heitor. brincadeira, né? Mas vamos lá para as nossas frases agradáveis de hoje. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. É quase um trocadilho, mas é fato, né? Sêneca. É verdade. Não é? Sêneca tem pensamentos brilhantes, não é? E à medida que o americano tem um ditado, né? A practice makes perfect. A prática leva à perfeição. Leva, João. À medida que a gente vai praticando, a coisa vai se tornando mais fácil, ainda que não seja a minha habilidade ou a minha competência. Mas a prática leva à perfeição. Uma coisa interessante, nós, os pastores, quando começamos, era um horror, né? É verdade. E aí a gente ganha a oportunidade de pregar, vai ficando talvez menos horroroso, né? Mesmo horroroso, e a gente vai adquirindo coragem, a gente vai acreditando naquilo que a gente ia pregando. O povo vai ficando mais Vai paciente. ficando mais paciente, vão engolindo melhor, a gente vai, enfim, reunindo o conteúdo não só do que falar, mas o como falar, porque não é só o que falar, É verdade. como falar. E eu lembro da primeira vez, você deve lembrar também da primeira vez que você foi um púlpito para pregar, não é? Também lembro Foi sim. fácil? Foi um desafio. Dizem que eu falo rápido. Hoje, rápido eu devo ter falado naquela vez lá. Eu levei o primeiro sermão que eu preparei, o pastor estava o diretor de férias, então você vai pregar, você vai para o seminário, você vai pregar domingo. Eu passei a semana inteira preparando o sermão. Fiz um esboço que daria tranquilamente para meia hora. Em 4 a 5 minutos eu preguei tudo. Isso aí é a primeira E vez que enchi a gente voa. linguiça o resto do tempo. E um colega de quarteto disse, Heitor, eu não entendi nada do que você falou. Eu digo, também não, mas tudo bem. Comecei assim. Mas isso é muito sério. Né? As coisas são difíceis, sim. A mas gente muito pode pensar- mais porque nós as tornamos difíceis. É verdade. O jogador de futebol que é esquerda ou direita, ele obrigatoriamente hoje tem que treinar a sua outra perna para conseguir aquilo mais facilmente. Então é difícil porque não faz. Mas quando faz, se torna mais fácil. Se torna Até mais gol fácil. faz. É assim mesmo que a vida é em todos os segmentos, em todas as direções. Né? É verdade. Ou seja, o desconhecido assusta, não é? Causa estranheza, né? Causa Gera espécie, estranheza, né? né? Mais uma frase aqui para nosso deleite. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, até porque ignorância pressupõe a ausência de, né? Então, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. Stephen Hawking. Nada O mais. cara era bonzinho, né? Era bonzinho, bem bom, né? É nada mais difícil de lidar do que o ignorante que tem certeza que está certo, né, pastor Heitor? Mas olha, e ele é convicto, né? É convicto. Absolutamente convicto. E quando você fala a coisa certa perto dele, ele ri de você. Eu gosto muito dos... Escarneia. Escarnece, Escarnece. né? Os níveis de consciência da pedagogia acho que são muito interessantes. O ignorante inconsciente, o que não sabe que não sabe. Ignorante consciente, não sabe, mas sabe que não sabe. Consciente ignorante, sabe, mas não sabe que sabe. O consciente que sabe que sabe. Mas o primeiro, o ignorante inconsciente, não sabe que não sabe, é difícil, pastor Heitor. Olha, lidar com essa gente é um horror, é um desespero. É E verdade. quem vive no mundo acadêmico, seja ele na área de teologia, na educação, etc., nós lidamos com essas pessoas de todos os tipos o tempo todo. Né? E eu criei assim, eu sempre criei assim, eu sou assim. É comum no meio das religiões tradicionais. Eu nasci nessa religião, meus pais eram de homens, meus avós eram de homens, eu vou morrer nela, vai para o inferno, mas vai morrer nela. Isso aí é o quê? Pois é, o camarada está ignorantemente convicto. Ignorantemente convicto. Ele não quer saber da verdade. A verdade, na verdade, a verdade dá um grande desconforto para as pessoas. É verdade. Porque ela impõe mudança. Impõe mudança. Impõe mudança. E é interessante porque Levítico 5 lá na lei, isso eu acho muito interessante, Levítico 5 fala que existe um tipo de sacrifício por ignorância. Então, há o pecado da ignorância. E as pessoas elas não se atêm a isso. O Shedd, em saudosa memória, não é? O nosso querido doutor Russell Shedd, ele escreveu em 2004 a Teologia do Desperdício,
E em uma das suas excelentes afirmações, ele dizia: toda vez que nós não utilizamos toda a nossa energia mental para a glória de Deus, cometemos o pecado do desperdício de energia mental. E tem muita gente desperdiçando, hein, pastor Heitor? A maior parte das pessoas desperdiçam. E nós mesmos também já devemos ter desperdiçado alguma coisa. Agora a pergunta é, imagina se todo esse desperdício tivesse sido aproveitado até hoje. Imagine quanta gente poderia ter sido alcançada com esse desperdício. Na introdução desse livro que eu mencionei, do Dr. Shedd, ele aponta uma realidade dramática no nosso contexto, que o Brasil é o país do desperdício. Desperdício de água, desperdício de alimentação, e ele vai perfilando e enumerando quantos desperdícios o brasileiro comete. A partir da leitura da obra, eu mesmo tentei ficar um pouco mais Resistente, né? resistente e observando se eu estava desperdiçando alguma coisa, porque temos muito de tudo, muito lápis, muito sapato, muita roupa, e se a gente não tomar cuidado, a gente se torna desperdiçador. Pois é, eu vou lhe dizer um negócio que vai assustar o nosso querido telespectador. Eu tenho tanto sapato que dá para calçar uma centopeia, ainda vai sobrar. Ainda vai sobrar sapato para reserva. Na verdade, eu não preciso daquilo tudo. Nenhum de nós precisa de tanta coisa que tem. Nenhum de nós precisa de tudo que nós temos. Se nós transportássemos um contexto nosso, de alguma das nossas casas, para o período medieval, seria uma fartura para aquela pessoa do medievalismo vendo tudo que a gente tem. Mas há países, assim, o Japão, por exemplo, é um país que não desperdiça nada. Não à toa estão aí à frente das economias mundiais, né? Por quê? Porque eles não vão jogar fora aquilo que eles podem. Não, eles economizam tudo, aproveitam tudo, né? Mas agora, quando você chega na América toda, especialmente, a Europa já desperdiçou tudo que tinha para desperdiçar. É verdade. Já está na fase da miséria, já chegando na miséria. Mas a América toda é ainda assim. Você joga-se alimentos fora, na América toda, norte, central e sul, por dia, o que é suficiente para alimentar esse mesmo país 3 dias. Isso chega a doer na alma, né? Quando a gente pensa que tem tanta gente padecendo fome hoje em dia, a gente vê situações como essa. E no Brasil, hoje existem leis em que o empresário ele não pode, o empresário do self-service, ele querendo alimentar as pessoas que estão ali. Não pode. Não pode. Ele tem toda a precaução, porque ele pode ser penalizado por causa daquilo, em virtude de vários fatores aí. Tem que jogar fora a comida. Tem que jogar fora obrigatoriamente. Não pode ir lá. A última frase do nosso bloco de hoje. Não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. Ananim. Não. É isso mesmo? É isso mesmo. Um nome feio, né? Vemos as coisas como nós somos. A nossa visão das coisas define aquilo que se vê, né? Há um autor contemporâneo diz que um ponto de vista é visto a partir de um ponto. E geralmente esse ponto ele é condicionado pela nossa cosmovisão, né? Não lembro se foi Charles Dickens, mas tem um filósofo também contemporâneo que diz que cada homem vê o mundo com os olhos da sua idade. Então a gente tem muitos condicionantes, pastor Heitor, em mim e no meu próximo, que se nós não tomarmos cuidado, eles atrofiam a nossa visão. Sobre mim está o condicionante da idade. O condicionante do conhecimento limitado que eu tenho, o condicionante da minha herança familiar, condicionante genético. Quantos condicionantes tem sobre nós para vermos o objeto, para queremos às vezes ser muito tácito sobre aquilo, o que não é. Porque há esses condicionantes que podem me levar o meio dominante em que nós estamos também, né? É verdade. O meio dominante em que nós estamos, ele nos impõe regras, nós não podemos sair dali com prejuízo disso ou daquilo. Então a gente vai ficando ali naquele modus pensandi. E por isso que muitas vezes o viajar, a leitura, as conversas, as amizades, tudo isso nos ajuda a nós sairmos daquele nosso microcosmos ali, não é? Daquele mundinho ali, né? Aquele mundinho que a gente tem. Acorrenta. O Francis Bacon, ele dizia, eu leio para me expandir e eu escrevo para ser exato. Cada vez que eu leio, eu aprendo um pouco mais sobre a minha ignorância e sobre tanta coisa que ainda tem para aprender, pastor Heitor. A nossa ignorância, eu não vou dizer que seja ilimitada, porque ela tem limite sim, mas
é difícil a gente chegar à conclusão, não, agora eu sou o sábio. É verdade. Né? Por isso que atribui-se a Sócrates um dos maiores homens mais sábios do mundo, porque quando ele teve consciência da sua ignorância, né, com o oráculo de Delfos dizendo, olha, conhece-te a ti mesmo, e ele entendendo que era um dos homens mais ignorantes, porque era consciência da sua ignorância, nos ajuda um pouco também. E esse conhece a ti mesmo não era nem dele, era de um oráculo. Né? Oráculo. E eu não sei nem quem escreveu, de quando, você tem ideia de qual a idade desse oráculo? Pelo menos ali 4 ou 5 séculos antes de Cristo, estamos falando de 2.500 anos atrás, né? Tá lá escrito, né? Conhece-te a ti mesmo, gnóstico céu ao tom, né? E ele parte em busca disso, né? Daquela maiúscula Agora vê maravilhosa. quanta sabedoria já existia lá. E que a gente fica recorrendo, né, pastor Heitor? Uma coisa me chama a atenção que o senhor vai para psicologia, o senhor vai para sociologia, o senhor vai para teologia, qualquer logia que a gente vai hoje remonta Sócrates, Tudo Platão ali, e Aristóteles. está tudo ancorado. Volta para lá, né? Que Tá coisa, tudo né? ancorado lá. Maravilhoso isso. Então, o saber, na verdade, ele é universal e ele é atemporal, mas tem uma origem só. É verdade. A origem não pode ser variada, porque senão seriam vários tipos de saberes. Isso aí seria uma incongruência, né? Todo saber, toda verdade vem de um só, vem de Deus. Isso aí. O bom é que a gente não sabe tudo, mas a gente conhece quem sabe que é ele. E já ajuda bastante. Já Ajuda. aprendendo pouco a pouco. Henrique Araújo é o homem e eu sou o entrevistador. Aqui, li, gostei, terminou aqui, mas voltamos no próximo sábado com mais um bloco para a delícia das nossas audições. Melhor, das nossas orelhas. Tá lá! Tudo pela graça.